Irmãos, eu quero falar sobre o tema da mensagem é o princípio do que pensamos, a fonte, né? Lutar com os pensamentos e com aquilo que envolve a nossa mente o tempo todo. Eu queria pontuar com vocês como isso é uma guerra de todos os homens. Quando eu falo homens, eu abro um leque aqui para as mulheres que estão online também, porque tem elas aí, elas estão sempre aí, né? E a gente permite, viu? Você mulher, pode ficar aí. Mas essa guerra, ela é de todo mundo, não é só do homem, é do homem e da mulher. A mulher também tem uma guerra, um ninho de pensamentos, né? A mulher, às vezes, até mais, a mente dela trabalha em várias caixinhas, né? Já dizia um ministro aí que a mulher tem várias caixinhas, é um ninho de... O homem é duas caixinhas e está resolvido aqui, o homem está fazendo uma coisa e não consegue fazer outra. Mas é perfil aí de gênero, né? O homem e mulher. Mas tem uma guerra que cabe para todo homem ou toda mulher. E eu quero falar com um homem hoje aqui, né? Com você, homem. É um culto para homens, é um chamamento para os homens, é uma convocação, é um alistamento, né? Para quem gosta da linguagem militar, onde não estamos chamando meninos, porque menino não pode entrar para o exército, tem que ter 18 anos. É um princípio interessante não poder entrar para o exército antes dos 18, porque o adolescente, o jovem, quando ele tem ali antes de 18 anos, a gente entende que ele ainda é imaturo, e ele não pode pegar um fuzil na mão e sair aí trabalhando com um fuzil. A grande responsabilidade, por isso tem a idade de 18 anos, é a maturidade. Mas eu acredito que nesses dias a maturidade, o nível de maturidade está subindo a idade, né? E há quem diga que o homem no Brasil se amadurece com 42 anos de idade. Ou seja, até 42 a média ainda é imatura. Por favor, se você não se encaixa nisso, glória a Deus. Mas muitos de nós somos bebês de 40 anos, né? Ainda estamos jogando videogame em vez de trabalhando, ainda estamos preferindo o nosso futebolzinho do que cuidar dos nossos filhos. Ainda estamos brincando no playground da vida, enquanto o diabo está saqueando a nossa casa. Ainda estamos achando que a vida é que a mãe vai fazer a comida para nós e a gente vai esperar o papai pagar as continhas. Então a gente, infelizmente, muitos são ainda de nós, e eu falo de nós porque eu não quero me excluir, preciso ser corrigido também, imaturos ainda, né? Só valorizamos a esposa quando ela decide ir embora. Aí a gente bate um desespero e vem para a igreja. E se você está aqui na igreja por isso, fica tranquilo, você veio no lugar certo, porque Jesus é poderoso para transformar você e o seu casamento. Então, mas nós precisamos crescer. E a vontade de Deus é que nós venhamos a crescer. E eu queria trabalhar isso, essa maturidade na mente, nos pensamentos. E o 2 Reis, capítulo 2, se você não precisa abrir, é só citando. Se você ler lá, você vai ver a história de quando existiu uma cidade que a terra era boa. O texto diz que a terra era muito boa. Ou seja, tinha tudo para dar certo. Porém, as águas que corriam por aquela terra eram inférteis, eram amargas, eram águas salobra, ferrosa. Ela tinha um ferrugem, um ferro, ou seja, não produzia, não fazia gerar lavoura, não era uma água boa. E os jovens, os homens, os anciãos daquela cidade falavam para Eliseu: Eliseu, essa água é ruim. Aí Eliseu pede um prato, joga sal dentro, e ele vai lá na fonte da água e joga sal, porque jogando na fonte, todo rio, se você conserta a fonte, todo rio conserta. Seria tolice eu jogar água aqui no meio do rio, né? Porque eu vou consertar daqui para lá. Então vai continuar vindo água, vai continuar vindo água, vai continuar vindo água enquanto a fonte estiver poluída. O Renan uma vez pregou aqui há anos atrás, eu lembro, era na outra igreja. Ele falou que lá na Avenida Brasil, né, tinha um rio, né, o Rio Criciúma, né, nasce lá na Avenida Brasil. E o Rio Criciúma, ele é todo poluído, né, tal, tá até melhorando, mas tá todo poluído, tal. E eles queriam tomar água do Rio Criciúma, eles iam lá na fonte, e a água era limpinha, né? Tomava lá na fonte, limpinha, porque a fonte estava limpa, o rio poluía no meio do caminho.
E só, deixa eu abrir um parênteses aqui. A igreja de Jesus, ela pode estar poluída quando você olha para ela assim, mas a fonte ainda está limpa. Jesus é a fonte. Então, se você talvez bebeu de alguma água estragada, vai para a fonte que a água é boa ainda, tá? Jesus ainda é Jesus, Ele ainda é maravilhoso, Ele ainda te ama, Ele ainda tem poder de transformar a nossa vida. Ele ainda é Jesus. Então, é só ir para a fonte. E isso é interessante que a fonte estando limpa, o rio fica limpo. Mas a fonte estando suja, é um trabalho de enxugar gelo. Né? Quando você enxuga gelo, você não para de enxugar gelo, no fim não tem um resultado eficaz. Mas eu acho que, você concorda comigo que trabalhar não é o problema é trabalhar e não ver o resultado? Você concorda comigo que trabalhar não é problema? Talvez para algum preguiçoso seja, mas para uma vez um irmão falou para mim: pastor, eu estou com um demônio, ora por mim. Que demônio? O demônio da preguiça. Ele está grudado em mim. Sério, eu falei, eu sei como é que tira isso aí. Como? Com cinta. Meu pai tirou quando era pequeno. Era 10 da manhã, eu queria ficar dormindo, meu pai foi lá e tirou o demônio da preguiça. Como? Com uma 44, uma havaiana. E nunca mais deu preguiça em mim, o demônio foi embora. Não, se você tem preguiça, que Deus te converta, em nome de Jesus. Mas se você é trabalhador, você concorda comigo que trabalhar não é problema? O problema é trabalhar e receber injustamente no final do mês. O problema é trabalhar e não ver o fruto do seu suor. Aí é um problema. Né? Agora, se você está trabalhando e está tendo fruto, glória a Deus. Então, se você está lutando contra pensamentos e você está vencendo, glória a Deus. O problema é lutar com o pensamento, com o mesmo pensamento, e ele vem toda noite ou toda semana e te dá um moashigiri e te bota no chão. Te dá um Hadouken e te derruba. O pensamento vem, te pega e te derruba. Aí você pensa, eu estou lutando com ele há 10 anos e ele ganha. Porque aí cansa. Aí você vai para o ringue sabendo que vai perder. Você está tentando, eu estou tentando limpar o rio, no meio, não na fonte. E a fonte da maioria dos nossos tropeços e guerras aqui do coração e das nossas ações nascem aqui. Se eu vencer aqui, eu venço aqui e aqui. Porque tudo começa aqui, depois desce para o coração, depois vira uma atitude. Tudo nasce aqui, desce para o coração, vira uma atitude. Você recebe um oi no Instagram, no direct, e você vê que é uma mulher solteira. Você vê a foto mais ou menos e chama atenção. A sua mente é a primeira a receber a informação. E ela recebe a informação. É bonita. E a sua mente já trabalha. Sua esposa está te deixando no vácuo. E a sua mente já trabalha. Pois é, eu não estou bem crente mesmo. E você começa aqui. Aí você, oi, pai, eu te acho tão elegante. Puf, desceu para o coração. Fui elogiado, mexeu com minhas emoções. E aí você, não, mas isso aqui está amarrado. Aí, está amarrado. Aí a mente continua trabalhando, mas o que tem? Ninguém vai saber. E aí a mente começa a trabalhar, ninguém vai saber. E o Espírito Santo vai saber sim. E a mente, é o diabo, é a sua mente, não importa. É uma guerra que começa na sua mente. Eu estou falando besteira. Então a gente, aí começa assim, não, mas é só uma perguntinha. Você é casada? Pronto! Claro que não. Posso mandar uma foto? E aí a sua mente, não abre essa foto. Mas o coração já está todo emocionado. E aí você marca o encontro e o que começou na mente terminou no motel. Aí você fala assim, diabo sujo, desgraçado me derrubou. Não, o diabo não te derrubou. Não precisa ligar, tá? Pode deixar desligado, por favor. Não, o diabo não é desgraçado. O diabo deu a ideia, deu a sugestão, mas foi aqui que ele deu a ideia. Se a gente alimentar aqui, vai descer. E se desceu para cá é perigoso, começa a trabalhar no campo das emoções. Quando vai no campo das emoções, começa a virar ação. Eu entrei num assunto aqui, que é um assunto que eu creio ser pertinente. Né? Você, homem, como homem, talvez, muitos de nós temos guerras. As guerras são aqui.
Então, mas, pastor, muito legalzinho, né? E como é que a gente faz? Vamos lá, abra comigo Romanos capítulo 12, por favor. Eu gosto de usar esse texto como exemplo disso. Romanos 12, 1. Antes de ler, deixa aberto aí. Só para memorizar o que eu estou falando. Eu quero que você memorize agora. Imagine se eu chegar para você e falar assim, eu tenho um amigo, irmão, mas se você chega aqui na igreja e eu falo assim, você está chegando aqui novo? Sim. Tem um cara aqui, cara. O nome dele é Renan. Ele é presbítero na igreja. O que tem ele? Picareta. Irmão, todo carro que ele vende é motor fundido. Tem algum problema na justiça. Tu não compra carro com ele. O cara é falcatrua. Tá. Aí você recebeu uma informação, sim ou não? Aí, se você for maduro, você vai dizer o quê? Será que esse cara não tem birra com o Renan? Só ouvir uma pessoa? Vai que, se eu conversar com o Renan, talvez o Renan vai dizer que ele é picareta. Não sei. Se eu ouvir uma versão só, é ou não é verdade? Mas se você não for maduro, o que você vai dizer? Renan, Satanás. Aí um dia o Renan está ali na frente. Irmão, você chegou com esse carro bonito, gostei do seu carro. Pô, estou procurando um carro desse, eu negocio carros. Qual é o seu nome? Renan. Você vai fazer negócio com o Renan ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por que você não vai, irmão? Você nem sabe, vai que o carro é bom, vai que o negócio é bom. Mas você não vai fazer, porque você recebeu uma informação e desceu para o seu coração. E desceu para o coração, virou uma ação. Esse passo para trás foi uma reação. E talvez você perdeu um grande negócio. Porque você ouviu uma informação e aceitou. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com o que você ouve. Primeiro, quando o Pedrinho fala mal do João, eu sei mais do Pedrinho do que do João. Vou repetir para ficar mais claro. Quando o Pedrinho fala mal do João, eu sei mais do Pedrinho do que do João. Porque normalmente quem fala mal, fala mais de si do que do outro. E quem fala mal de alguém para mim, fala mal de mim para alguém. Então esse tipo de pessoa já não deve dar crédito. Tem uma mente inteligente, já estou trabalhando aqui, ó. Tem uma mente inteligente. Vamos lá, Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem algumas versões que falam que é culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Antes, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Espera aí, ele está falando com o irmão ou está falando com o endemoniado aqui? Como é que começa o texto, irmãos? Caros irmãos, ele está falando com crente, sim ou não? Ele está falando com crente e está falando assim, ei crente, renova a tua mente. Ele está falando com crente, mas ele está dizendo que os crentes precisam renovar, mesmo sendo crente. Então quer dizer que eu fui salvo e está tudo resolvido? Não, está tudo resolvido não. Tem fortaleza na sua mente que precisa ser mudada. Tem padrões de pensamentos, tem influências aí, tem portas de acesso que precisam ser fechadas. Então, é crente, você é crente, amém, crente? Crente, renove a sua mente. É isso que Paulo está falando. Ele está falando de uma nova mentalidade. Só que se você prestar atenção, se você ler o livro de Romanos, você vai ver do capítulo 1 ao 11. Depois você lê em casa. Romanos 1, os 11 primeiros capítulos, você vai ver Deus falando da justificação. Paulo escrevendo sobre a justificação, sobre a salvação, sobre a regeneração, sobre a santificação. Tudo aquilo que Deus faz e fez. Só que agora Paulo entra no 12 dizendo, agora é nós que vamos dar algo para Deus. Deus deu, transformou, salvou em Jesus, está salvo, salvação, santificação, regeneração em Jesus, maravilhoso. Agora no 12 ele para, agora é o seguinte, agora é o contrário, agora o que vocês vão dar para Deus? E quando ele fala, vocês vão dar para Deus, ele começa dizendo assim, entregue os vossos corpos como sacrifício santo e agradável. Ou seja, você é trino, corpo, alma e espírito. Não pensa que só levantar as mãos para o céu, não. A sua vida, o dia a dia. Seu trabalho lá é para Deus ou para o diabo? Você decide fazer bem feito ou mal feito. É uma decisão sua. Vosso corpo agora é para Deus. Não pensa que ser espiritual é dar glória a Deus aqui não.
Ser espiritual também é bater o cartão e trabalhar bem na segunda-feira. Guardar a língua na segunda em vez de orar a língua domingo. Essa dicotomia não existe. Nós somos integrais. Então entender isso é fundamental. Então agora ele está dizendo, agora vocês vão oferecer alguma coisa, ofereça os vossos corpos e renova a mente de vocês. Ou seja, começa a pensar diferente. E a mente de vocês vai determinar, o pensamento de vocês vai determinar se vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Ou não. Vai depender da renovação da mente de vocês. Irmãos, quando Josué e Caleb voltaram com os espias da terra prometida, 10 tinham um veredito. Qual o veredito? Eles são gigantes aos nossos olhos e nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Josué e Caleb, não, peraí, não, a terra mana leite e mel, os caras são grandes, mas é nosso. Quem foi que disse que aos olhos do inimigo nós somos gafanhotos? Eles foram lá perguntar? Vem cá, ô gigante, como é que vocês veem a gente? A gente vê vocês como gafanhotos. Ah, então vamos embora. Sim ou não? É claro que não. Não teve essa pergunta. Que conclusão que eles tiveram que eu era um gafanhoto e eles são gigantes? Veio de onde? Da mente deles. Da visão que eles têm de Deus. Da visão que eles têm de si mesmo. Então, essa mentalidade vai experimentar. Josué e Caleb entraram ou não entraram na terra? Entraram ou não entraram? Entraram. Por quê? Porque experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pelo que pensaram. Então vamos lá. Como não se amoldar? Como não se amoldar aos padrões e à mentalidade desse mundo? Essa é a pergunta. O texto diz, antes sejam transformados pela renovação da vossa mente. Quando o texto está dizendo antes, ele está dizendo o seguinte, a forma de você não se amoldar e a mentalidade sua não ficar igual uma mente medíocre, e por favor, entenda medíocre como mediano, como todo mundo, como massa de manobra, entenda isso. Como não me moldar? Antes, seja transformada pela renovação da vossa mente. Equivale a uma metamorfose, uma mudança de dentro para fora, não é de fora para dentro. A religião, irmãos, ela tem um grande defeito, ela transforma de fora para dentro. Ela te estabelece padrões de culto, ela te ensina como ter uma performance externa, ela te ensina como se ajoelhar e juntar as mãos e fazer oração, ela te ensina que são padrões externos, ela molda a tua roupagem. Só que a religião não consegue transformar de dentro para fora. Ela consegue, o exterior ela consegue. A gente começa a moldar aqui. É simples, a gente molda o nosso formato aqui. O culto, nós temos aqui uma liturgia. Isso é religião. Tranquilo, não tem nada de errado, cada um tem a sua, tranquilo. Mas entenda que a religião é de fora para dentro. Ela vem para você, tira essa roupa, tira esse brinco, e tudo bem, mas não pode ser assim, é daqui para fora. O processo é daqui. Eu lembro quando eu me converti, que eu ouvia, eu tinha todo tipo de música no meu carro, de CD na época, todo tipo de CD. Eu ouvia de tudo. Falo de tudo, é de Led Zeppelin, AC/DC a Vaneirão. Tudo. Estava lá. Eu me converti. Quando eu me converti, o que a religião tentou fazer? Só ouve música sacra. Você não pode mais ir no bar lá que seu amigo chamou. Você, fora, caixotinho. O que eu entendi? Peraí, mas aqui dentro eu tenho vontade ainda. Eu ainda quero ouvir. Aí eu ouvi escondido. Tem algum crente aqui? Não. Não? Eu pensei, não tem nenhum crente, pastor não está aqui. CDzinho. Foi criado na campanha castelhana. Aí meti um Legião Urbana. E pá, não tinha nenhum crente. Aí eu ia dar carona para um irmão, botava um CD da Aline Barros. Aí o irmão saiu, outro CD. Porque como a religião me moldou por fora, eu não estava transformado, eu dava o golpe na religião. Eu era um fariseu. Porque a religião transforma a gente em fariseus. Um ano
na igreja, lendo a Bíblia. Um dia o Espírito Santo falou comigo: filho, os seus ouvidos são acessos à sua mente e ao seu coração. O que você está ouvindo edifica o seu coração. Que memórias que trazem as músicas que você ouve. Eu falei: uau. Peguei os meus CDs, fui no muro de Sarapico da minha casa, porque se não é bom para mim, não é para ninguém também. Mentalidade, meu entendimento da época. Não quero, vou ouvir só o que me edifica. Mas eu não. Aí foi de dentro para fora. Agora eu não tinha mais medo se alguém entrasse no meu carro, porque eu não era mais um fariseu. A religião não me pegou mais, era eu. E essa mentalidade, que é de dentro para fora, transforma por fora daí. As minhas atitudes, a minha postura, aquilo que comecei a me alimentar, começou a mudar. É interessante que quem controla a nossa maneira de pensar determina se seremos amoldados ou transformados. Olha o que diz, abra comigo Filipenses capítulo 4. Rapidinho. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos a paz de Deus vai guardar o quê? Corações e vossos? O corações e pensamentos em onde? Vai guardar onde? Na igreja? Não, vai guardar onde? Em Cristo Jesus. Versículo 8, olha. Quanto ao mais, irmãos, olha o que o apóstolo está dizendo para os irmãos. Gente, não anda ansioso. Ora, fala com Deus. E aí a paz de Deus vai guardar a mente e o coração. Vai guardar isso tudo aqui, ó. E se vocês orarem, buscarem Deus, vocês serão guardados. E olha o que a recomendação na sequência. Quanto ao mais, irmão, está dizendo, irmãos, resumindo, trazendo um suprassumo, um suco do negócio. Quanto ao mais, quanto ao que dizer agora? O que dizer para vocês agora? Vocês estão orando, Deus está guardando o coração, mas para permanecer guardado e a mente, para permanecer, ele diz assim, ó, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensar. O apóstolo está dizendo o seguinte, com oração, diante de Deus, porque o poder é dele, ele vai guardar os vossos pensamentos e o vosso coração. Porém, para permanecer guardado, não é só permanecer em oração, mas quando você não estiver no momento de oração, no dia a dia, os vossos pensamentos precisam ser encharcados. A sua mente precisa ser alimentada, suprida, nutrida. Você não pode deixar a sua mente assim vaga como um CD estéreo. Os mais novos nem sabem o que é CD mais. Uma fita virgem. Quem gravou fita virgem aqui? Quem gravava programa de rádio e quando vinha propaganda dava uma raiva? No meio da música, Jovem Pan! Desgraça! No meio da música, né? Aí a música estava bonitinha, gravada no meio, acabava com a música. Aí tinha aquela cromadinha. Até velho, hein? Dinossauro. Os jovens de hoje não sabem relacionar uma fita cassete de uma caneta Bic, né? Para rebobinar. E a sua mente não pode ser um CD virgem na mão de um sistema que vai hackear você, que vai gravar em você coisas. Então ele está dizendo, então vossa mente precisa ser alimentada. E aí, andar ansioso é andar dividido. A ansiedade rouba o momento. Ele está dizendo, não anda ansioso, vai para a oração, é aqui que muda tudo. A paz guarda, protege os pensamentos, ou seja, a fonte é determinada aqui. Doenças que chamamos de psicossomáticas derivam dessa ligação entre o que pensamos e o que sentimos. Eu ouvi isso de um diagnóstico de um irmão que tem uma funerária. Ele falou que em dezembro e janeiro morrem menos pessoas.
Não faz sentido, irmão. Não faz sentido nenhum. Como? A morte é morte. Então, cada um chega à sua senha e acabou. Não, é verdade. Mas por que dezembro e janeiro morrem menos? Porque é tempo de festa. E a mente está mais alegrezinha. Ganhou o 13º. Vai trocar de carro, então está um pouco mais alegre, ele está animado. E isso trabalha diretamente no nosso corpo psicossomático. Olha como é violento o que a gente pensa. Olha como é forte o que a gente pensa. Quer ver um exemplo? Quando eu me estresso, mais do que você pensa. Quando eu me estresso, e dependendo do nível do estresse, se eu estiver de estômago vazio, é batata. Eu vou para o hospital. As úlceras nervosas, elas vêm aqui fora me engolir de cima para dentro. O suco gástrico já vem aqui em cima. É só eu me estressar aqui, ó. Estoura aqui. Quem tem herpes é ficar nervoso. Pim, pim. Estoura. Mano, o que é isso? É reação do corpo. Quando Deus criou você, Ele não criou assim, ó. Corpo, alma, espírito. Sai os 3 aí. Não, irmãos. Ele botou os 3 num só. E os 3 caminham alinhados. Então, quando nós 3, minha alma, o meu espírito, o meu corpo, esse trino, não trabalha linkado um com o outro. Quando você não cuida do seu corpo e você percebe que você não consegue, percebe. Quando você come um alimento assim, come e passa. Entendeu? Passar? Vou fazer valer o que eu paguei. Você come no rodízio, paga um rodízio e aí passa dos limites. Como é que você fica? Você não dá um cansado? Dá vontade de vir no culto? Não, fala a verdade, dá vontade de vir no culto? Dá vontade de fazer alguma coisa? Dá vontade de orar? Dá vontade de orar ou não dá? Come um... Ai, que vontade de orar. Hã? Não, fala a verdade. Como é que fica a nossa mente? Ela fica enlouquecida. Ela quer descansar, porque o corpo trabalha junto. Então minha mente, ela tem um poder diretamente sobre o meu corpo. Isso é tão forte. É interessante isso, né? Que alguns pensamentos são tão sinistros que nos rebaixam, nos desanimam, tiram o nosso poder de trabalho e de combate. Nossos pensamentos têm o poder de definir nossas ações. Como eu falei antes, a imoralidade sexual ela começa aqui na mente, depois desce para o coração, sentimentos, e depois ele é consumado na prática. As fontes que nos alimentam definem a nossa saúde. Você concorda comigo que a sua saúde física ela é determinada pelo seu alimento? Sim ou não? O que você come determina a sua saúde física. E se você concorda comigo com isso, o que consumimos vai determinar quem somos fisicamente. Sim ou não? Lógico, naturalmente, não espere ser espiritualmente e emocionalmente saudável comendo lixo. Não espere, me perdoa. Mas desculpa, querido, mas você não vai ter uma mente pura, ou pelo menos uma mente equilibrada espiritualmente, emocionalmente, assistindo Big Brother. Me perdoa. Você está comendo lixo. E não vê que esse papinho o que tu é direita, porque tu é globo lixo. Sai daqui. Sai daqui. Se você quer me incomodar com isso, vai embora. Nem me incomoda. Estou falando de coisa séria. De comer lixo. Está comendo lixo. Prova para mim que não é lixo. É igual tentar provar para mim que alguns hambúrgueres aí são saudáveis. Vamos provar para mim que Coca-Cola é melhor que água. Por favor, irmão. Então eu estou comendo lixo. Eu estou lá. Ficou sozinho no quarto. Ele falou isso dela. Sua mente está sendo gravado. Esquinho. Na hora que você precisar de usar sua mente, o que vai ter dentro dela? Vai ter lixo. E aí você abre a boca lá na reunião da empresa, que você chegou a sua vez de falar, você abre a boca e sai o quê? Sai o quê, irmãos? Sai lixo. A boca fala do que o coração está cheio. Você alimentou a sua mente, alimentou o seu coração. Aí você vai falar, sai o quê, irmão?
você fica o dia inteiro no Pretinho Básico. O dia inteiro. Aí chega aqui no culto. Essa música, o painel não tem letra, né? Não dá para sentir Deus nessa igreja. Não estou sentindo nada. Está sentindo alguma coisa? Acho que o irmão não está com unção, hein? O Valmor não jejuou. Tu orou, jejuou essa semana? Não foi firme? Por isso, irmão, que o louvor não está indo. Porque o ministro não jejuou. Está aqui a culpa do problema. O culto estava ruim, a pregação do pastor foi bem mais ou menos, né? Você fica o dia inteiro vendo Pretinho Básico, Big Brother, ouvindo porcaria, e foi a pregação do pastor. Pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Sei lá, eu vejo tanta gente com vontade. Irmão, posso falar a verdade? Nem eu. Porque ler a Bíblia mata a gente. Orar, vontade de orar. Se você tem, glória a Deus pela sua vida. Eu não tenho. Eu vou orar porque eu preciso orar. E quando eu vou orar, sabe o que eu ganho? Muito pouco. Quase nada. Mas eu perco um monte de coisa. Perco orgulho. Perco soberba. Perco arrogância. Perco falta de fé. Perco medo. Começo a perder um monte de coisa. Mas eu não vejo a hora de Deus colocar uma vontade de orar no meu coração. Eu também não vejo a hora. Mas não vejo a hora. De acordar de manhã e dizer assim, nossa, que vontade de jejuar 7 dias seguidos. Daí passa 3 dias jejuando. Nossa, acho que eu vou aumentar para 30. Eu estou voando. Lá no 30 eu vou fazer 40 porque está massa. Bota a mão na minha cabeça e ora por mim, se você pensa assim, que eu quero essa unção. Pastor, você jejua 3 dias. Por quê? Porque eu preciso. Senão minha carne ganha de mim. Senão meus pensamentos me dominam. E daqui a pouco eu estou pensando mal de você. Daqui a pouco eu estou julgando a igreja. Daqui a pouco eu abandono minhas filhas. Daqui a pouco eu estou aceitando convites. Daqui a pouco eu estou negociando. Estava lá em cima agora o presbitério conversando. Primeira oração que a gente fez, qual foi? Espírito Santo, esteja conosco aqui, a gente não sabe conduzir a tua igreja. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. Um monte de guerra. Irmãos, acho que dos últimos 5 anos, essa semana foi a mais terrível para mim. De guerra. Eu pensei, meu Deus, se eu jejuar agora, meu estômago fica vazio. Aí eu penso, úlcera ou jejum? Tem que escolher uma das duas, porque uma das duas não dá. Irmãos, porque a nossa mente, ela é alimentada. Eu estou falando de alimento. O que você está se alimentando? E por onde que entram os alimentos da alma e do espírito? Naquilo que ouvimos primeiro. 1 Timóteo 4:1. Abre aí, por favor. Olha o que Paulo escreve ao seu filho na fé. Ele está dando uma orientação para um presbítero da igreja, líder de um rebanho. Olha o que ele fala. 1 Timóteo 4:1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Darão o quê? Darão o quê? Onde que os demônios entram? Aqui. Aqui. Pastor, demônio entra por onde? Aqui. Doutrinas de demônios. Darão ouvidos. Pastor, como é que eu vou ouvir demônio? Você pode ouvir demônios por aqui. E deixa eu abrir um parênteses. Cuidado com teólogos de Twitter. Cuidado com teólogos de YouTube. E cuidado com teólogos de Instagram. Cuidado com aqueles que vão para a internet falar de teologia sem relacionamento com a igreja local. Sem vida com o pastoreio diário. Sem relacionamento, sem pastor sobre eles. Que vão jogar na rede social tudo aquilo. Cuidado para não comer comida estragada.
para não dar ouvido a demônios. Cuidado. Aprenda a discernir o que você ouve. Porque o que entra por aqui determina muito do que você é. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Fica tranquilo, eu não vou entrar no seu carro. Emprestei o meu carro um dia para um irmão, ele esqueceu. Quando eu entrei, estava na rádio. Ele, oh não, é que o... Tentou se explicar, mas não deu mais certo. Falei, gostei do funk. Diferente. Alimentação. O que você se alimenta? O que você está ouvindo? Irmão, você concorda comigo que seria desrespeitar a profissão de um médico se você for no médico, o médico te dá uma receita para você não comer um tipo de alimento, você comer o mês todo e voltar lá e dizer, estou igual, doutor. E o médico pergunta, você fez a dieta aquela? Não. Você concorda que comigo é desrespeitar a inteligência do médico? O tempo, o recurso. Concorda comigo ou não? Então, irmãos, de Deus não se zomba. O que planta? O que planta? Então não ora para Deus assim, Deus, não sei o que está acontecendo. É fácil, bate no peito e fala, eu sei o que está acontecendo, Senhor. Eu dou ouvidos a tudo, menos a Ti. Eu ouço todo tipo de música, menos algo que Te adora. Eu dou ouvido para todo tipo de pessoa que fala qualquer coisa, menos para aqueles que falam do Teu Evangelho. Então me desculpa, eu estou mal alimentado, eu estou fraco. Tem misericórdia de mim. É uma oração. Sábia. Coerente. Aí Deus, pela misericórdia e graça dele, Ele vai dizer, tá bom, filho, vem cá. Outra fonte, os olhos. Mateus 6, 22. A candeia do corpo é o olho. Assim que, se teu olho for sincero, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se seu olho for maligno, todo o seu corpo será tenebroso. Assim que se a luz que em ti há trevas são, quantas as mesmas trevas serão? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que os seus olhos iluminam ou não o seu corpo. O que você vê vai trazer luz ou trevas para a sua vida? O texto está dizendo que o que você põe os olhos e você observa, e você admira, isso vai trazer ou trevas ou luz para a sua vida. Então, se a minha vida está em luz ou treva, tem muito a ver com o que eu vejo. Irmão, escute, Deus não... Deixa eu dar só uma coisa simples, mas é importante. Se você fumar um cigarro, Deus não tosse. Que isso, pessoal? Se você fumar um cigarro, Deus não tosse. Então eu quero dizer para você que quando você peca, Deus não fica triste. Deus não fica lá assim, ai, meu Deus, eu estou sofrendo. Não, Deus está resolvido. Quando Ele fala que para a gente não pecar e se santificar, é porque Ele nos ama. Ele não quer ver eu e você morrer de cirrose. É isso, irmão. Deus está resolvido. Então, quando Ele fala assim, não coloca sobre os teus olhos o que tem aparência do mal. Aparência do mal. Aparência, não coloca sobre os teus olhos. Ele está dizendo o seguinte, isso pode te matar. Isso pode destruir, virar treva na sua vida. E a sua vida, se for treva, acabou, você vai cair no buraco. Ei, em nome de Jesus. Eu já perdi amigos, irmãos, porque me botam em grupo de WhatsApp. Aí eu falo, irmãos, Pai do Senhor, estou aqui. Aí um já brinca assim, o pastor está na área, hein? Grupos de trabalho, de outros lugares. Ex-escola, turma do não sei o quê, do segundo grau, do CEDOP, do CIS, não sei o quê. Não tem problema, eu sou tranquilo, eu não saio. Até chegar o primeiro vídeo. E vai chegar. Aí chega o vídeo. Olha aí, ó. Dependendo do vídeo, não precisa nem abrir. Pelo fosco mesmo.
Ai, será? Não, acho que não é, né? Ai, se enganaram. Se teu olho for bom, tudo será bom, mas se teu olho for ruim, então, quer um conselho? Olha bem, antes de abrir. Quando você abrir, irmão, você vai ver algo que o seu corpo vai dizer assim, ó, é prazeroso. Ou você acha que o diabo vai vir assim? Hã? Não, irmão, fica tranquilo. Ah, mas eu vou chegar lá fora agora, o diabo vai estar me esperando. Como? Não, com um tridente na mão, um rabo batendo nas costas assim. Ô, irmão, se ele aparecesse assim, tá fácil. Não, se ele aparecesse assim, compra uma 12 e derruba. Ou ora, e expulsa. Não, irmão, é sutil, é delicado, é endemoniado, é lascívio, é engodo, é laço do passarinheiro, é a serpente que hipnotiza. Então você tem que ter uma decisão. Pastor, você sente a presença de Deus o tempo todo? Não. Mas eu sei que Ele está o tempo todo. Tem hora que eu tenho vontade de sentir, mas não sinto nada, mas eu sei. E a fé não é sentir, a fé é saber. Eu sei que Ele está. E se Ele está, não importa se a minha esposa não está. Não me importa se as minhas filhas não estão. Ele está. Sabe por quê? Porque a minha esposa pode partir. Meus filhos podem partir. Mas Ele nunca vai partir. E quando eu morrer, é tudo que eu vou ter. Ele me salvou. Eu devo a Ele tudo o que eu sou. Estava ouvindo aqui na segunda-feira em casa, me emocionei em casa ouvindo o Cádiz falar do testemunho dele. O cara que comeu comida no lixo com cachorro, foi preso. O Cádiz era para estar louco andando na rua, andarilho. O Cádiz é dono de uma editora, escreve livros. Um milagre. Se Deus não para ele, se o diabo não dá uma sova nele, ele seria o cara inventor de tudo aí. Bill Gates, como é que é o outro lá? O Steve Jobs. Está aqui o Steve Jobs. Não é tão bonito, mas está aqui. Não tem como não dever tudo para esse Deus. Então eu quero que a minha mente seja conduzida por Ele. E aí o que me alimenta vai determinar a minha caminhada. Então o que eu ouço e o que eu vejo. Terceiro, o que eu falo. Mateus 15, 11. Abre aí se você quiser. Não é fácil lidar com pensamentos, irmãos. Eu estou dando aqui algumas estratégias, mas não é fácil. Aproveitando o testemunho do Cádiz, o Cádiz falou que pensou em se matar por um ano e meio. Né? Vamos matar. Que luta, irmãos, na mente. Que luta, que guerra. Mas tem algumas armas para a gente lutar. O que eu vejo, o que eu ouço e a boca. Mateus 15, 11. Não há o que na boca entra. Não é o que na boca entra, mas o que o homem contamina, mas o que da boca sai. Isso contamina o homem. Não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca vai no ventre e é lançado na privada? A minha versão fala exatamente assim. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso ao homem contamina. Não é o que entra, é o que sai. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes. De onde procede? De onde? O que veio na mente desceu para o coração. Olha o que vira. Se a gente não matar aqui e não matar aqui, olha o que acontece. Olha o que vem. Vem os maus pensamentos. Pensamento de morte, suicida, vem dali. Pensamento de guerra, vem dali. Pensamento de agredir alguém, vem dali. Olha aqui os pensamentos. Pensamento de morte, de adultério, de fornicação, de furto, roubo.
Falso testemunho, blasfêmias, nasce de onde? Do coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Essas coisas são o que contaminam o homem. Não é o comer sem lavar as mãos. Porque os fariseus ficaram enlouquecidos porque Jesus e os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. E Jesus falou: isso não tem nada a ver com comer com a mão. Não é, isso aqui também contamina. Claro, tem bactérias, tem vírus, mas o que destrói o homem não é isso. O que destrói o homem é o que sai da boca. Irmãos, você se autodestrói, por exemplo, com murmuração. A murmuração destrói você. Murmuração. Reclamar. Tá ruim, tá ruim, tá feio, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim. Não estou falando para ignorar as realidades. Mas o que você fala, você encosta perto de uma pessoa, quando por 5 minutos falando você já discerne quem ela é. 5 minutos. Porque ela libera o coração dela. Está soltando. Não se trata de pensamentos positivos. Se trata de pensar como Deus pensa. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre o vosso respeito, diz o Senhor. E eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de paz sobre nós. Eu queria dar algumas atitudes práticas aqui, para mim e para você. Práticas. Eu falei dos ouvidos, dos olhos. Falei da boca. Do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente ouve e do que a gente vê. Mas conselhos práticos para mim e para você. Primeiro, cuidado com o que você vê, ouve e fala. São os portões principais da sua mente. Segundo, medite na palavra de Deus. Ela é fonte de vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro, dá o fruto na estação certa, as folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Medita nela. Medita. Pastor, mas eu não tenho muito prazer. Começa a meditar que daqui a pouco vai gerar um hábito. E um hábito vira um prazer. Começa a fazer. Começa. Eu fiquei muito feliz. Eu recebi dezenas de testemunhos de que o livro Seja Homem, dezenas de testemunhos, que foi o primeiro livro de muitos homens. Fiquei muito feliz por ser o primeiro livro de muitos. Ou seja, homens que nunca leram um livro, leram pela primeira vez. Eu fiquei muito feliz. E fiquei muito triste. Porque foi o primeiro livro. Um misto de, meu Deus, não acredito que foi o primeiro. Mas ao mesmo tempo, foi o primeiro. Glória a Deus. Uau, sempre há chance para a gente começar. Eu vi o testemunho de um senhor que se converteu com 80 anos e começou a ler a Bíblia. Estava com 103 anos e leu a Bíblia 112 vezes. Começou com 80, hein? Um hábito. A Bíblia vai livrar os nossos pensamentos do que nós devemos tirar. A Bíblia vai limpar. A Bíblia é alimento, é comida boa. Segundo, se afaste de pessoas que falam mal dos outros ou te levam a isso. Busca ouvir e ler pessoas que edificam a sua vida. Verdade. Se alguém começar perto de você só falar mal, tenta ser bênção na vida dela, tenta corrigir, não some da vida dela. Mas se você perceber que ela está sendo mais contaminadora do que você contaminando ela, é melhor se afastar. Eu não sei se você já percebeu, tem pessoas que encostam perto da gente, ele começa a falar, o dia já fica cinza, já fica ruim, a casa, o clima já pesa, sabe? A boca fala, o ambiente fica horrível. Então, conselho, toma cuidado com isso. Faz uma limpa no seu Instagram. Mas o Instagram, irmão, vou dizer, o Instagram tem uma ferramenta que foi Deus que inventou essa ferramenta. Silenciar.
Silenciar você não precisa deixar de seguir, porque a pessoa vai ficar magoadinha. Porque tem pessoas que, fulano não me segue mais. Homem não, mais mulheres, né? Não ouvi nenhum amém, gente. Não, vou repetir, não. Vou dar uma chance para vocês me salvarem. Tem gente que fica magoadinho porque alguém deixou de seguir ele. Homem não, né? Por um instante, eu fiquei preocupado. Mas se você, para evitar de alguém ficar magoado com você, não você ficar magoado, mas alguém ficar magoado com você, restringir. Você não vê mais nada da pessoa. Facebook dá para fazer isso. Uma coisa maravilhosa. Isso é riqueza. Porque você está vendo e se irritando. Olha ali, ó. Não acredito. É que eu lembro de algumas coisas, mas não posso contar. Mas não irrita algumas coisas? Né? Daí você, não, hashtag fica a dica, está me devendo e passeando. Não, se você... Em nome de Jesus, deixa de seguir. Sabe o que eu fiz um tempo atrás? Fiz uma limpa. Quando eu falo uma limpa, eu seguia 1.200 pessoas. Eu estou seguindo 160. Deixar de seguir, deixar de seguir, deixar de seguir, deixar de seguir. Cansei o dedo. Deixar de seguir, deixar de seguir, deixar de seguir. Se você é não ficou brabinho, tenho certeza, você é homem. Deixa de seguir, deixa de seguir, deixa de seguir, deixa de seguir, deixa de seguir. Sabe por quê? Quando eu percebi, eu estava cuidando da vida dos outros. Aquele stories, tu vai... Bolsonaro, PT, esquerda, direita, STF, Satanás. Aí, depois de 1 hora, eu não li a Bíblia, eu não fiquei com a minha esposa, eu não fiquei com meus filhos e fiquei com raiva. Que preguiça. Fiquei com raiva, estraguei minha noite. Talvez a minha esposa estava lá dizendo assim: amor, I love you. Amor, e eu... Deixa de ser Loki. Loki faz tempo. Quem lembra do Deixa de ser Loki? Faz tempo, Deixa de ser Loki. A gurizada nem sabe o que é isso. Deixa de ser Loki. Você se estressou. Você se estressou. A sua mente foi corrompida, seu estômago doeu. Você ficou chateado. Sua esposa ficou lá, esperando o barco atracar vento. Seu filho queria sua atenção. O Felipe Neto ficou discipulando ele. Então, em nome de Jesus. Pastor, mas o que eu estou falando de coisas simples do dia a dia. Aplicável. É aplicável ou não é aplicável? É aplicável, é aplicável. Desculpa, mas é aplicável. Dá para aplicar. Né? Você está no seu trabalho lá, bota uma... Nós estamos orando aqui para... Talvez a gente vai ter uma web rádio. É isso aqui, nós estamos trabalhando com isso. Talvez vai nascer uma web rádio. E nascendo essa web rádio, nós vamos ter lá uma programação de música o dia inteiro, 24 horas, e programas pontuais, mensagens. Estamos investindo ali no Spotify para botar mensagens. Para quê? Para você ter oportunidade, chances. Vai nascer guarda isso. Nós vamos criar um canal no YouTube chamado Abba Pai Kids. Nós vamos criar músicas infantis para ministrar sobre as nossas crianças. Tem ferramentas para que a nossa mente fique alimentada com aquilo que vai fazer com que espiritualmente eu fique forte. Homens fortes geram famílias fortes.
Eu poderia dizer assim: vem aqui na frente, eu vou botar a mão na tua cabeça, vou fazer uma oração forte e vai sair esse demônio e Deus vai... Não, não é assim. Não adianta eu botar na sua cabeça e dizer: sai demônio. Você sai demônio, vai lá, o demônio entra com mais 7 lá fora. Tá na Bíblia. É que está na Bíblia. O demônio sai, procura outros lugares, não achando, ele volta e encontra a casa varrida. A Bíblia fala que encontra a casa varrida e vazia. Sabe o que é isso? Limpinha. Vai gravar de novo. Ó. CD virgem. O diabo vem com mais 7. Aí vamos expulsar os 7. Sai os 7. Aí sai os 7 vão. 7 vezes 7. Aí o diabo vai com mais, volta a 49. Às vezes expulsar demônio de uma pessoa é problema, é pior. Porque vai só multiplicando. Porque não adianta expulsar demônio, tem que ocupar a casa. Então, em nome de Jesus, ocupe a sua casa. Posso ouvir um amém? Ocupe o seu coração, ocupe a sua casa. Ocupe. É da vontade do Senhor que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ter uma mente guiada pelo Espírito Santo também. Ser cheio do Espírito Santo não é só isso, não. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito Santo. Inclusive guiado pelo Espírito Santo no que ouvimos, vemos e falamos. Posso ouvir um amém? Eu oro para que Deus levante em Criciúma, nessa casa, no Brasil, homens cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai dizer: isso é comida, isso não é. Isso é tóxico, isso não. Isso é comida orgânica, isso é comida industrializada. E você vai poder botar nos seus ouvidos, nos seus olhos. Irmão, escuta. Quando chegar o momento de correr, é que você vai perceber se você está saudável ou não. A gente não se cuida, vai comendo qualquer coisa, vai comendo, a barriguinha vai aparecendo, a gente vai ficando, e vai se não se cuida, e vai indo. Aí a gente aluga um apartamento no 4º andar sem elevador. Faz a mudança, quando termina a mudança, fala: meu Deus, eu estou acabado. Eu não sabia que eu não conseguia subir mais escada. Quando você precisar, você não vai ter saúde. Porque você não se cuidou. E é tolo da nossa parte querer fazer um treinamento um dia antes da luta. Então não é assim, amanhã eu vou para o culto. Então, é igual antigamente, em alguns lugares ainda tem isso. Semana da ceia. Domingo é ceia. Nessa semana eu preciso me purificar. Então naquela semana ele fica assim: essa semana tem ceia, então não posso me estressar no trânsito. Irmão, que isso? E depois passou a ceia, pode quebrar tudo então? Não, é uma vida diária com Deus. O que entra no ouvido, o que entra nos olhos e o que sai da boca. Faça uma limpa no seu Instagram. Evite pessoas que, já falei, falam mal dos outros, vivem falando do governo, da igreja. Evita. Eu sei que hoje em dia está polarizado, não está fácil falar qualquer coisa. Qualquer coisa você está... Você foi dia 7 de setembro? Não. Por que não foi? Porque eu não quis. Por quê? Porque eu não quis. Tem contra fulano? Falei: não fui só. Você foi? Fui. Por que foi? Porque quis. Porque foi o fulano? Oh, meu Deus do céu, eu faço o que eu quero, cuido da tua vida. Não dá mais para fazer o que a gente quer, tem que responder para todo mundo, está polarizando. Eu vou dizer qual a polarização que tem que ser feita. A polarização é: eu sirvo a Deus ou o diabo? Eu sirvo a Deus. Isso pode polarizar. Tirando isso, meu irmão, equilíbrio. Seja você. Busque discernimento. Evite o que seduz sua mente, internet, programa, lugares. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Ouça mais, fale quando necessário. E eu queria ler 3 textos com você para fortalecer a palavra de Deus no seu coração sobre tudo que falamos. 1 Coríntios 2,16, queria que você abrisse. Primeira Coríntios 2,16. Deixa eu lançar um desafio aqui. Um desafio. Nós vamos fazer a web rádio. Posso ouvir um amém ou não?
Quem concorda que a gente deve fazer uma web rádio, levanta a mão. Diga glória a Deus. Ok. A gente não vai fazer com propaganda. Não vai ter nenhuma propaganda. Empresa patrocina, nada disso. É só adoração, palavra, coisas que edificam, testemunhos, podcast. Posso ouvir um amém ou não? Para isso a gente precisa de um patrocinador. Se Deus falar com você, é todo mês. A gente investe para começar e todo mês precisa de um patrocinador. Aí vai que Deus fala com alguém, né? Está aí o desafio. 1 Coríntios 2,16. Agora, quanta gente você vai abençoar, irmão? Pensa. Aleluia. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente de Cristo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, o apóstolo diz, temos a mente de Cristo. Irmão, ter a mente de Cristo é ser uma mente guiada pelo Espírito Santo. Nós temos a mente de quem? Então, quando você estiver com a mente atribulada, bota a mão nela assim e fala assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Diga amém. É uma verdade, só enxergue isso. Se o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, é porque nós temos. Nós podemos ser guiados pelo Espírito também. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Hebreus 4:14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Cheguemos diante dele confiante ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Por que eu deixei isso aqui para o final? Porque eu acredito que todos nós aqui temos fraquezas. E nem sempre conseguimos manter a nossa mente equilibrada onde deveríamos. E já que a gente tem fraquezas, o texto diz: nos acheguemos diante do sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Que se compadece das nossas fraquezas. Que se compadece das nossas fraquezas. Se acheguemos diante do trono da graça, para que recebemos a misericórdia e sejamos socorridos. Quem precisa ser socorrido essa noite? Não, de verdade. Não responde porque eu perguntei. Responde para Deus agora. Feche seus olhos e responde para Deus. Quem precisa ser socorrido essa noite? Fala, eu quero que você responda para o Senhor Jesus. Quem precisa ser socorrido essa noite? Se achegue diante do sumo sacerdote, ao trono da graça. O Espírito Santo pode te dar a força necessária hoje para você vencer e colocar guardas nessas janelas e se posicionar corretamente. O Espírito Santo está aqui. E se você assume que hoje a sua mente não é de Cristo, e que você reconhece que se não tiver uma intervenção do Senhor, você vai perder coisas, ou já perdeu coisas por isso. Onde você está mesmo? Fale isso para Ele. Senhor, eu sou esse. Eu estou perdendo a minha casa. Eu estou perdendo o meu relacionamento contigo. Eu estou perdendo os meus filhos. Eu estou perdendo a minha empresa. Eu estou perdendo porque eu deixei outras coisas falarem na minha mente. Deixei a opinião de outros falarem no meu coração. Deixei um momento me roubar da eternidade. Me perdoa porque eu não bloqueei no momento que deveria ter bloqueado. Me perdoa porque eu aceitei quando não deveria ter aceito. Me perdoa porque eu disse sim quando era para dizer não. Eu não tive força, Senhor. Me perdoa na minha fraqueza.
Derrama graça sobre nós essa noite, Senhor, é a minha oração. Cada homem que está aqui é atacado constantemente. Nós somos atacados constantemente nos nossos pensamentos. Muitas vezes titubeamos entre um pensamento e outro. No momento queremos buscar a Deus, no outro negligenciamos. Saímos de um culto decididos a orar mais, mas não oramos. Sabemos que precisamos de oração, mesmo assim não buscamos. Sabemos que precisamos ler mais, crescer, aprender mais, mas nos distraímos com as telas. Nos distraímos com conversas tolas e fúteis. Perdemos horas em coisas que não edificam em nada. Por isso, Senhor, nessa noite, como homens, nos inclinamos a nossa cabeça, inclinamos a nossa nuca e dizemos: tem misericórdia de nós. Nós queremos ter a mente de Cristo, renovar a nossa mentalidade para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor já nos deu tudo. Nós queremos te dar o que lhe é devido. Por isso, Senhor, a gente quer ser homens espirituais, que são guiados pelo Teu Espírito. Por isso, quando nós estivermos ouvindo alguma coisa que não edifica o Teu Espírito, que o Teu Espírito não concorde, por favor, Senhor, chame a nossa atenção. Quando estivermos falando mal de alguém ou para alguém, coisas que não deveríamos falar, por favor, Espírito Santo, nos corrija. Quando estivermos vendo o que não devemos ver, negligenciando o que não deveríamos negligenciar, chame a nossa atenção. Em nome de Jesus, o avivamento vai vir quando homens são avivados pelo Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo nos aviva de dentro para fora. E aí, naturalmente, o Senhor nos levará a lugares que só o Senhor pode nos levar. Nos transforma de dentro para fora. Eu não quero que ninguém aqui pare de beber, pare de ouvir, pare de ver e de falar, porque o pastor está perto, ou porque um irmão está perto, ou porque a esposa está perto. Que nós sejamos batizados por um santo temor, sabendo que o Senhor está sempre perto. E nós te amamos. Nós te amamos. Eu oro pelos casamentos. Eu oro por esse irmão que me deu esse par de aliança e pedi oração pelo seu casamento. Talvez o casamento dele acabou, porque se ele veio com um par de alianças, a esposa talvez nem esteja mais em casa. Mas eu oro o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus dos apóstolos, dos profetas. O mesmo Deus de Lázaro. O mesmo Deus que ressuscitou a filha daquela viúva é poderoso para ressuscitar esse casamento. E orando por esse casamento, eu oro por todos os casamentos aqui representados nessa casa agora e online, para que o Senhor venha a fechar as portas e janelas, para que esse casamento não seja mais atacado. Eu oro para que venha uma blindagem do Espírito Santo na mente e nos corações dos meus irmãos, para que eles possam vencer as duras batalhas travadas todos os dias. Sim, Senhor, dá sabedoria, diligência, astúcia para se movimentar. É a minha oração. Em nome de Jesus. O irmão da aliança está aqui? Pode pegar, querido. Vem cá, vamos orar juntos. Estende a mão para cá, queridos. Senhor. Tem coisa que o homem pode fazer, Senhor. Tem coisa que o homem não faz.
Liberta o teu filho de toda escravidão, Senhor. O medo não é o Deus dele. Por isso, Senhor, nem o tipo de vício é o Deus dele. O Deus dele é o Senhor. Por isso, oramos para que o Senhor intervenha na vida dele. Ele pediu oração ao Deus vivo. Ele não pediu oração a Baal. Ele pediu oração ao Deus vivo. E o Senhor é vivo para mandar fogo no holocausto e queimar o que tiver que ser queimado. O Senhor é Deus. O Senhor ainda é soberano sobre tudo e todos. E não há impossível para ti. Por isso eu oro para que o Senhor intervenha no impossível na vida do teu filho. Nós como igreja e como irmãos dizemos amém na tua interferência. Amém, querido. Aleluia. Amém? Quando você recebe essa palavra, vai ficar de pé se você pode. Glória a Deus. Vamos orar? Queria que você orasse pela sua casa agora. Coloque a sua esposa. Coloque os seus filhos. Coloca seus pais. Quero fazer uma oração agora pelos filhos que oram pelos seus pais se converterem. Filhos que oram pelos seus pais, para que seus pais venham a ter um encontro com Deus. Filhos que têm sofrido pela ausência paterna, eu oro agora para que o Senhor ouça a sua oração. Nós oramos às vezes tanto pelos pais aqui, pelos filhos, pelo coração dos pais, mas eu quero orar pelo coração dos filhos aqui também agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor intervenha lá no pai dele, desse homem que ora agora. Na mãe. Traz salvação, traz cura. Oramos pelos nossos pais agora. Oramos pelos nossos pais. Por amor ao teu nome, entra com salvação e providência, Senhor. Os nossos pais, Senhor, o Senhor nos salvou, mas alcança os nossos pais. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só ti. Então Você pode fazer dessa canção a sua oração? usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
trigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. eis aqui a minha vida, usa-me. Senhor, usa-me. Em nome de Jesus, que você possamos jogar sal na fonte, trabalhar aqui, que nossa mente seja a mente de Cristo e as nossas atitudes naturalmente serão influenciadas por aquilo que Deus vai fazer aqui dentro. Que Deus transforme você de dentro para fora, para que as nossas ações fora sejam resultado daquilo que Deus fez dentro. Que as nossas reações não sejam mais reações, mas ações do Espírito Santo. Que eu e você sejamos guiados pelo Espírito em tudo. Eu te abençoo com ouvidos, olhos e boca, guiada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Quando você recebe, diga amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e o consolo do Espírito Santo seja com todos. Deus te abençoe, meu irmão, vá em paz. Você que ficou online com a gente, Deus te abençoe também. Você, mulher, que ficou aí acompanhando a gente, que possa ter sido bênção para você também. Deus te abençoe em nome de Jesus.